Tem as palavras, as versões, né, Josias, mas tem os fatos, né? Por exemplo, os 17 milhões de reais que caíram na conta de Bolsonaro por Pix. E esse é um ponto de partida também de investigação. E agora a quebra do sigilo bancário de Bolsonaro está nas mãos da polícia, né? Hoje a Mônica Bergamo traz uma coluna bem interessante até falando sobre isso. Quebra de sigilo de Bolsonaro deve mostrar o caixa 2 do Pix. Isso é o que acreditam alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A apuração aqui de Mônica Bergamo diz que a expectativa dos ministros do STF é que a quebra dos sigilos, que foi determinada na semana passada, pode acertar em cheio um eventual flanco do ex-presidente, que é o que vem sendo falado o tempo inteiro. As doações que ele recebeu nos 6 primeiros meses desse ano, de 17 milhões de reais que caíram na conta de Bolsonaro via Pix. Esse volume todo foi transferido em um espaço muito curto de tempo, que é justamente nesse tempo de recompra de bens e tudo mais, e eles querem investigar isso. E eles estão aí trazendo algumas suspeitas que pode ter aí nesses depósitos laranjas que estariam oficializando por meio de depósitos um recurso que na verdade já era de Caixa 2. Essas suspeitas aumentaram, né, depois da informação de que o general Mauro Cid, o pai do general Mauro Lourena Cid, tinha guardado 25 mil dólares em dinheiro vivo que era para entregar para Bolsonaro depois de ter vendido as joias. Bom, o advogado de Bolsonaro, assessor e amigo dele, o Fábio Van Garten, ele garante lá, ele falou para Mônica Bergamo, que a chance de aparecer algum depósito de origem duvidosa na conta de Bolsonaro é 0,0, foi o que ele disse. Ele falou, olha, são depósitos de R$2, de R$20, de R$200, é muito raro ter um valor maior que esse. Mas mesmo esse pinga-pinga é algo que os ministros do STF estão de olho e querem saber, porque tem essa fala, né? Essa quebra do sigilo é extremamente importante e agora vem essa fala aí nos bastidores dos ministros do STF sobre a expectativa, porque tem os 17 milhões, né, que eles já confirmaram, né, Juliana? Fabiola, acho que assim, eu também ouvi das pessoas próximas ao Bolsonaro que, do ponto de vista de quebra de sigilo, eles estão tranquilos. Eu tenho a impressão de que eles fizeram análise dos dados. Eu acho que essa quebra dos últimos 4 anos, se eu não me engano. Então, a minha expectativa, a minha curiosidade, até porque eu investiguei mais tempo a vida do Bolsonaro, era também ver mais tempo dessa quebra de sigilo, porque aí eu acho que ele ia se enrolar ainda mais quando fosse confrontado entre o que sai da conta dele e o que ele tem como patrimônio e os pagamentos que são feitos, porque essa conta não fecha. E aí, se a gente olhar no longo prazo, sem nenhuma dúvida, não fecha a conta do que o Bolsonaro tem como patrimônio com o que entrou na conta dele. Agora, desse período mais recente, eles sempre falam ali, as pessoas próximas ao Bolsonaro, que estão cobertos, que não vai se achar. Mas eu lembro, quando saiu essa história do Pix, né, e a lista dos doadores, eu me lembro de um caso específico, que eu não vou lembrar o nome, mas era uma pessoa que tinha uma dívida de impostos de mais de 10 mil reais, mas ao mesmo tempo tinha doado, se eu não me engano, 20 mil para o Bolsonaro. Então, assim, apesar de terem doações pequenas, também tem alguns casos bastante esdrúxulos dentro disso. E aí, enfim, né, a quebra de sigilo permite um pouco esse rastreio em torno dessas doações para ver se realmente tem isso, se tem caixa 2, se teve uma lavagem, se era gente que estava depositando dinheiro para essa operação de recompra. Agora, queria acrescentar dentro do comentário do Josias aqui, quando ele falou sobre como os defensores estão ali criando, né, os defensores do Bolsonaro, criando maneiras de tentar arrumar uma narrativa para tentar diminuir as acusações e os crimes que o Bolsonaro vai ser acusado. Para além da série de detalhes que envolve
né, o desvio, né, e as vendas, acho que as mensagens no celular do Cid, quando falam, as mensagens que eles trocaram no período da operação de recompra, elas deixam muito claro a questão do dolo, né, ou seja, que teve má fé, sim. Eles estavam muitíssimo preocupados em fazer essa operação de recompra, tanto é que acionam ali, né? O Assef entra nessa história para ir aos Estados Unidos resolver um problema para o Bolsonaro. Então, essa tentativa de dizer que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, ela é completamente esdrúxula e ela cai por terra facilmente. Eles estão numa situação muitíssimo delicada para tentar diminuir essas acusações, tentar se livrar. Mas esse também é o trabalho da defesa, né? Tentar diminuir o problema do cliente. A questão é que o próprio bolsonarismo ali, o Bolsonaro, seus auxiliares, eles não se ajudam. Juliana Del Piva, obrigada pela sua participação. Leiam a coluna dela lá, tá super boa, falando também sobre esses bastidores da investigação da PF.